Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar mostrando alguns resultados, né? No caso eu não vou mostrar ao vivo porque teve várias operações que acabei fechando hoje, mas que foram em outros horários, né? Porque eu não estava com tempo para gravar, aí eu só gravei a tela rapidão, né? Para mostrar o resultado que estava dando, né? Fechei as minhas operações, as que eu estava posicionado, né? E aí em outros momentos do dia também, algumas estavam dando resultado, eu fui lá, gravei, né? Fechei algumas operações, então não deu para gravar tudo junto, para fazer esse vídeo, né? Tudo ao mesmo tempo, tá ok? Novamente, sempre friso, né? Sempre gosto de avisar que essas operações são de caráter apenas educacional, de cunho apenas educacional. Tá ok? A gente não tem intenção de passar calls, né, de indicar operações de compra ou de venda para vocês, né? Tanto é que algumas a gente nem revela quais opções a gente está posicionado, né, comprado ou vendido, ou sem call, sem put, né, para não ter esse caráter de não, estou indicando tal operação. Não, a gente não tá. Quando chega no resultado a gente mostra, né? Mas algumas a gente está só de teste, só simulação mesmo, então a gente mostra quais são as opções e tal, né? E outras, no caso são com long e short, de ações e tal, a gente se posiciona, mas a gente também não diz a hora de entrar, a hora de sair, né? E nem nada do tipo, tá ok? Então, vou mostrar algumas operações que a gente fez no meio do dia. Vou só pegar aqui. Aqui a gente está mostrando os long and shorts, né? No caso, a maioria está no 0 a 0, algumas foi para o prejuízo, né? Mas interessante são essas próximas operações aqui de CEMIG, Eco Rodovias, né? Ecor 3 e Hype 3, né? Essas três, também que elas estão dando lucro. As três chegaram no alvo hoje, né? No momento que eu vi, uma ainda não tinha chegado, estava próximo, mas uma já tinha até ultrapassado e tudo mais, né? Mas elas chegaram no alvo e a gente já finalizou a operação. Elas não deram aí 100% de lucro, né? Olha só a JBS. JBS ainda está dando lucro, mas a gente já fechou semana passada, eu acabei não tirando as operações aqui, né? Mas aquelas três ações... interessante aqui que Nato 3, eu marquei aqui, estava zerado, então o prejuízo estava de 100%, né? Só que, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês que está zerado aqui, mas não quer dizer que realmente está zerado. Ou seja, na verdade, você tem compradores e vendedores, só que eles estão com lote escondido, né? Tá com ordens stops paradas ali, né? Porque se você for olhar o gráfico, dá pra ver que chegou no alvo, ou no caso de Nato 3, ó, tá indo em direção ao alvo, né? O mercado tá indo na direção do alvo, ou seja, não era para estar zerado, né? Não chegou no alvo ainda tá na região de compra ali mais ou menos, né? Mas ali aparece zerado. Mas o que é isso? Os caras esconderam o lote, né? Aí a gente, entrando aqui nas opções, a gente vê que de fato tem lote escondido, porque em todas as outras opções tem negociação, né, de Nato 3, só que só nessa esconderam o preço de compra. Olha lá, tá vendo? Não aparece o preço de compradores, né? E o preço de venda tá meio absurdo, né? Estão vendendo a R$3, né? Então, enquanto que a opção do strike de baixo deveria ser mais cara, tá 1,67, ó. Como vocês podem ver, a outra tá 2,8, a outra tá 2,56, tá vendo? Então, esse R$3 não tem nem sentido. E o preço de compra tá zerado, como vocês podem ver. Mas a gente pode ver um padrão. O preço teórico, que é esse aqui do meio, eu tirei aqui para mostrar, né? Mas você vê que o preço teórico, voltei aqui, o preço teórico ele tem uma diferença de 10 centavos, olha só, tá vendo? 2,67, ali, 2,2, 2,8,
entre o preço teórico e o preço de compra e de venda tem uma diferença de 10 centavos, né? Então, eu coloquei ali mais ou menos essa diferença de 10 centavos. Por quê? O preço teórico estava ali 1,40, por volta de 1,40. Aí, o preço de venda, comparado aos outros, estava uma diferença de 10 centavos. Então, eu coloquei 1,30. E um spread ali, 1,25 e tal. Spread aí de uns 5 centavos. Então, esse é o preço verdadeiro, né? E o mercado a gente comprou a 1,41. Então, a gente não está perdendo tanto, né? A gente está perdendo pouco, né? Então, mas como eles esconderam o lote, então eu só quis frisar isso, né? Essa operação não está perdendo tudo isso, né? A gente está perdendo pouco. Essas três operações, né? Chegaram no alvo, chegaram no lucro, né? Hyper, Core e CEMIG. Novamente a GBR, né? A GBR 4, nesse momento, ela está dando 180%. A gente já fechou ela faz tempo, né? Mas você vê como ela está oscilando nessa operação. Depois, olha só que interessante. Os calendários inversos, né? O calendário a gente vai falar depois. Vamos pro long and short. Então tá, long and short com opções. Olha só. Tá praticamente do mesmo jeito, não mudou muita coisa. Pelo menos nesse período que eu olhei. Olha só. Gerdau tá com os resultados parecidos com a da semana passada. Itaú também. Melhorou um pouco, fechou um pouco o spread, porque na semana passada estava um pouco pior, né? E as novas operações, olha só, Petri, tem algumas que tá começando a dar lucro, BBDC tá bom também. E as novas operações aqui de BOVA11 com Itaú, olha só que beleza. A gente começou ela semana passada, se não me engano, na sexta-feira, e hoje é segunda, e ela já está dando R$100 já, 100%, né, do que foi investido, né, 100, e na outra também, está dando R$100, só que na outra o custo, no final das contas, ficou por... Ah não, isso aqui é com ações, então a gente desconsidera esse custo, essa porcentagem de lucro, né, porque ela sai um pouco errado. Mas, tipo, você viu o resultado, já está dando resultado. As duas operações que a gente fez semana passada já está dando resultado. As de BOVA11 com Itaú e BOVA11 com Itaúsa, né? Que eu comentei na semana passada a relação das duas, né? Mas isso aqui era o resultado que estava dando com as opções naquele momento, né? Ainda todas negativas, por quê? Porque naquele momento o long and short também estava... A maioria das operações estava ou com prejuízo pequeno ou no 0 a 0, as que a gente estava observando e tal, né? Que a gente começou quando foram feitas essas travas com opções. Tá ok? Depois, mais tarde um pouco, eu novamente fui olhar e eu estava vendo algumas operações interessantes aqui, olha só. Aqui está mostrando alguns calendários, né? Esse aqui são os calendários inversos, né? Os calendários que, como venceu as opções hoje, algumas opções zeraram e está mostrando o resultado, o calendário inverso, ok? Então, deu alguns bons resultados, né? Como vocês podem ver aí. Mais tarde um pouco, aí já era 15 para as 4, as opções já começaram a dar retorno, começaram a dar lucro, pelo menos do long and short de Vale com Bradespar. Por quê? Porque esse long and short começou a dar lucro. Então, claro, essas opções também começaram a dar, né? Então, ó, vou subir aqui, ó. Olha lá, já estava começando ali a 5,4 reais ali, né? 5%, ó, já foi para 8,60, 6,60, né? Então, esse é o long and short do que? De Vale com Bradespar, ó, já está dando, ó, 6,20, né, de lucro, 5,60 de porcentagem de lucro e 5,20 de resultado financeiro. Agora as outras, que nem Gerdau, né? Gerdau ainda não começou a dar resultado, não a que a gente fez, que era essa segunda aqui, ó, Goal com GGBR4, vendendo Goal e comprando Gerdau, comprando GGBR4, vendendo Goal e comprando GGBR4.
Então ainda está no prejuízo, então claro que as opções não iam dar. Itube com Itaúsa começou a dar lucro, né? Começou, mas bem no começo. Petro com as duas Petros tá bem no comecinho ainda, mas está dando resultado. Bradesco, as duas estão ainda no começo, tal, né? Agora, mais importante, mais legal, Bova 11 com Itaú, né? Dando um resultado excelente, junto com Bova com Itaúsa, né? As quatro dando resultados excelentes, né? No caso, a gente sempre faz uma de comparação e a outra que a gente está realmente posicionado. De qualquer forma, a gente começou essas operações na semana passada e já estão dando um resultado excelente, né? Ela já igualou o comparativo, que era o dobro do que está hoje, né? Então é muito bom, né? É excelente. Tá ok. Vou pausar um pouquinho aqui. Bom, no final aqui só ficou algumas operações de... aqui eu quis mostrar o restante das operações de long and short. Tá ok. Então, são todas negativas ainda, por quê? Porque o mercado ainda não chegou lá, então não está dando operação nem com as ações, ainda não chegou no resultado com as ações, muito menos com as opções. Mas no caso de Vale com Bradespar já começou a dar resultado, e aí a gente já tem resultado líquido aqui, olha só, de Vale com Bradespar. As três Vale com Bradespar com opções já estão dando lucro, né? Um lucrinho razoável. Esse aqui é o resultado das opções, né? Só que o long and short com opções. Então novamente eu vou estar mostrando aqui para você o resultado de algumas operações com long and short com ações, nesse caso aqui Vale e Bradespar, tá vendo? Tá dando 11,6 aqui, 11,60, né? 12,5%. Por tá dando resultado, né? Ou seja, tá caminhando, né, para o alvo essa operação. As operações de long and short com opções também estão dando lucro. Olha só que interessante, né? Dando lucro até maior do que a operação com, aqui ó, 11,6. Lucro até maior do que a operação com ações, né? Então vocês podem ver, ó, as três que tá Vale com Bradespar estão dando um lucro maior, né? Agora as outras aqui, Gerdau, né, GGBR4, as outras que eu fiz, estão ainda ali naquela zona, na região de compra, né? Essa aqui no caso tá 0 a 0, tá tudo zerado aqui, uma delas por esconder o lote, né, como de costume, né? Mas aqui vocês podem ver, a operação de GBR4 é compra de GBR4 e venda de Goal, né? Então, olha só, compra a 13,04, venda a 6,46. Ou seja, a operação de entrada seria essa, compra de GGBR4 e venda de Goal, né? Então por isso que não está dando resultado. Itube e Itaúsa são duas operações que também ainda não começou a dar resultado, né? Melhor, começou, na verdade começou sim, né? 8,60. Só que como o alvo dela é mais longo, as operações para long and short ainda não estão dando resultado, né? Então olhando aqui as opções de Itaú, né, Itaúsa, ainda estão no prejuízo, né? Mas por quê? Elas ainda estão começando a engatinhar pro alvo, né? Elas estão bem no início, então a operação ainda não está dando lucro. Agora das outras eu acabei não fazendo operações, né? Só dessas três para testar, né? Então, como vocês podem ver, Itaú com Itaúsa em ações está dando 6,80, né? Então você está começando a ir para o alvo, né? Então logo as operações com opções ainda não começaram a dar resultado, né? Mas logo que começar elas vão dar. Agora as outras operações, no caso aqui do long and short, estão indo bem, né? Olha só as novas operações que a gente fez, né? De Bova 11 com Itaú, olha só que lucro sensacional, né? Bova 11 com Itaúsa também, né? Essas aqui a gente começou semana passada, né? Ou seja, na sexta-feira passada, hoje é segunda, um dia útil e o negócio já está dando um resultado espetacular, né? Uma é sempre modelo e a outra é operação de entrada mesmo, né? No caso,
o resultado que elas estão dando tá espetacular, porque elas estavam no 0 a 0 na semana passada e já estão dando aqui, ó, uma 120, a outra 156, né? Então já é um resultado excepcional. Bom, pessoal, eram mais essas operações mesmo que eu queria mostrar para vocês, né? A gente fechou a maior parte delas hoje, né? Fechou com lucro. Algumas ainda estão na região de entrada, algumas já deu stop, mas a gente deixa porque o que dá errado a gente deixa mesmo. Se a gente vê que está muito fora e ainda dá para estopar, a gente estopa. Do contrário, a gente deixa quieto, né? Mas a maioria está dando um bom resultado bem relevante. Então, até mais, um grande abraço para vocês, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.